Apagando o Inferno, autor Francis Chan. Capítulo 3. O que Jesus realmente disse sobre o inferno. Escreva este capítulo sentado no meio de uma loja lotada da rede de cafeteria Starbucks. Todas as vezes que tiro os olhos da tela do computador, vejo que estou cercado por consumidores sedentos correndo até o balcão para pegar um latte, um chá gelado ou um mocha. Essas pessoas estão felizes, ocupadas, desfrutando a vida, rindo, batendo papo e, claro, se comunicando. Duas mães parecem ter acabado de fazer uma caminhada e sentam-se ao meu lado comentando sobre sua vida. Outro casal acaba de sair. Estavam absorvidos em si mesmos, um típico casal jovem despreocupado. A última garota na fila parece triste, muito triste. Fico pensando no que acabou de acontecer com ela. E quanto aos funcionários? Estão felizes? Alguns parecem estar, mas outros não. Alegria, riso, café, animação, comunicação, conversas paquera, amizade, depressão e a esperança de ficar livre dela um dia. Isso é vida. Eu adoro e as pessoas também. O lugar transborda vida. Enquanto isso, estou sentado aqui, lendo uma porção de passagens bíblicas, todas elas dizendo que algumas dessas pessoas vão para o inferno. Fico chateado por afirmar isso e não consigo expressar minha angústia nesse exato momento. Há pelo menos uma dúzia de pessoas a 3 metros de mim, aqui e agora, que podem ir para o local de agonia que estou estudando. O que faço? Continuo escrevendo? Continuo estudando? Devo deixar esse livro de lado e começar a puxar conversa com elas? Como é possível acreditar nessas passagens e ficar sentado aqui silenciosamente? Sei que alguns de vocês já enfrentaram o mesmo conflito. Bem agora, durante essa leitura, provavelmente haja pessoas a alguns metros que também podem acabar no inferno. O que você vai fazer? Talvez o Senhor queira que você coloque o livro de lado. Encarar essas passagens sobre o inferno e fazer perguntas difíceis como essa é um processo angustiante. Sou arrebatado de volta a uma dura realidade. Não é só uma questão de doutrina, tem a ver com destinos. E se você que lê este livro tem resistência a passagens bíblicas sobre o inferno, não faça deste um mero exercício intelectual. Deixe que o ensinamento bastante real de Jesus sobre o inferno desperte. Permita que suas palavras reconfigurem sua maneira de viver, falar e enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor. Jesus fala sobre o inferno. No capítulo anterior, fizemos uma viagem pelo mundo de Jesus e vimos que, sem dúvida, os judeus do século I acreditavam no inferno. Para eles, o inferno era um lugar em que o ímpio seria punido depois de ter passado pelo julgamento de Deus. Usavam várias imagens para descrever este inferno, como fogo, trevas e lamentação. Alguns judeus criam que o ímpio seria aniquilado depois de ser lançado no inferno, enquanto outros descreviam o inferno como lugar de tormento incessante. Agora entra em cena um rabi judeu chamado Yeshua, ou Jesus. Com base em tudo o que sabemos sobre Jesus, era de esperar que ele fosse mais compassivo ao abordar o conceito de vida após a morte, certo? Podemos pensar nos fariseus que pareciam aproveitar cada oportunidade para tornar a lei do Antigo Testamento o mais dura possível. Uma porção significativa do ensinamento de Jesus foi dedicada a libertar as pessoas do jugo insuportável dos fariseus. Jesus certamente se afastou daquelas imagens terríveis e enfatizou o amor de Deus ao falar sobre o dia do juízo, não é? Não exatamente. Na verdade, não mesmo. Jesus cresceu no mundo das crenças descritas no capítulo anterior. Era de esperar que suas convicções sobre o inferno fossem as mesmas da maioria dos judeus. E se ele não o fez, se Jesus rejeitou a crença judaica recorrente sobre o inferno, então ele certamente precisaria ser claro em relação a isso. Essa última frase é muito importante. É melhor lê-la outra vez. Em outras palavras, se a visão de inferno apresentada no capítulo anterior não era a mesma de Jesus, então ele teria de ter argumentado contra ela de maneira clara e deliberada. Lembre-se de que Jesus certamente não tinha medo de ir contra as ideias comumente defendidas pelos judeus, como a visão que tinha sobre o divórcio. Mateus capítulo 5, 32, capítulo 19, versículo 9.
O perdão, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, a riqueza, Lucas 18 ao 19, e as leis sobre o sábado, Marcos 3, do 1 ao 6. Portanto, podemos estar certos de que se Jesus não contrariou a visão judaica sobre o inferno, não foi por medo de fazê-lo. Desse modo, vamos tirar o foco do mundo de Jesus e colocá-lo naquilo que o próprio Jesus declarou sobre o inferno. O que estamos prestes a ver é que sua visão sobre o inferno se alinha com a visão judaica dominante do primeiro século. Para mostrar isso, analisaremos as palavras de Jesus por meio das mesmas categorias usadas no capítulo anterior. Para Jesus, primeiro, o inferno é um lugar de punição após o juízo. Segundo, o inferno é descrito por meio de imagens como fogo, trevas e pranto. E terceiro, o inferno é um lugar de aniquilação e punição eterna. O inferno é um lugar de punição após o juízo. Jesus usa a palavra Gena, traduzida por inferno, 12 vezes nos evangelhos. Ele também faz uso de imagens de fogo e trevas em contextos nos quais o que está em vista é a punição após o juízo. Uma rápida olhada nessas declarações mostra que, tal como esses contemporâneos judeus, Jesus cria que um lugar horrível de punição espera pelo ímpio no dia do julgamento. O exemplo mais claro é Mateus 25, do 31 ao 46, o relato mais longo e detalhado sobre o dia do julgamento apresentado nos 4 evangelhos. Jesus começa assim, abre aspas, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão punidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Fecha aspas. Mateus 25, 31, 32. Analisaremos esta passagem com mais detalhes quando nos aproximarmos do final deste capítulo. Por ora, é importante notar que o evento em questão é o dia do juízo que ocorrerá quando Cristo voltar. Depois de analisar os fatos, nos versículos 33 ao 45, Jesus dará o veredicto. Os que creem serão recompensados com vida eterna, enquanto os que não creem receberão a punição eterna. Embora a palavra inferno não seja usada aqui, o conceito de inferno é transmitido pelas expressões fogo eterno e castigo eterno. Outra passagem que a palavra inferno é usada no contexto de julgamento é Mateus capítulo 5. Boa parte do capítulo fala sobre o resultado potencialmente devastador de ser julgado em um tribunal terreno. Mas Jesus vai além e garante que o tribunal de Deus será muito pior, pois neste o juiz tem o poder de sentenciar o réu ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 22. Essa não é uma menção vaga ao inferno e certamente não se trata de uma referência a um depósito de lixo. O contexto judicial dessa declaração assegura que Jesus está se referindo às consequências do dia do julgamento. Temos aqui outra passagem em que Gena é usada no contexto do julgamento futuro de Deus. Abre aspas. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Fecha aspas. Mateus 23, versículo 33. A expressão condenação ao inferno, mais uma vez, nos remete ao ambiente de um tribunal. Como temos visto, o inferno é reservado como lugar de punição ao ímpio, neste caso, aos mestres da lei e aos fariseus. Jesus não está usando a palavra inferno para descrever as experiências, consequências bastante reais de se rejeitar a bondade e a humanidade que nos foram dadas por Deus. Sim, uma vida de pecado certamente traz experiências terríveis na vida. A cobiça destrói relacionamentos, a ira leva à violência, a avareza leva ao divórcio, sem dúvida, mas não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus usa expressões conhecidas como gena de fogo em contextos judiciais como esse, ele está se referindo a um lugar literal de punição após o julgamento. Ele fala de inferno. O inferno é descrito por meio de imagens como fogo, trevas e pranto. Tal como seus contemporâneos judeus, Jesus usou várias vezes a ilustração do fogo para descrever o inferno. Aqui estão alguns exemplos extraídos de Mateus capítulo 13.
Enquanto conta uma parábola sobre trigo e joio, ele acrescenta, abre aspas, deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 30. Considerado isoladamente, esse versículo expressa pouca coisa, mas Jesus segue adiante e explica a parábola, esclarecendo sua metáfora sobre queimar o joio. Abre aspas. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, versículo 40 ao 43. As declarações de Jesus são assustadoras. Embora seja difícil de aceitar, a cena de choro quando o ímpio é lançado no inferno, a fornalha ardente, é comum entre os autores judeus do século I. Mais uma vez, Jesus se harmoniza com seu próprio contexto fazendo uso dessa imagem. Apenas alguns versículos depois, Jesus reafirma, abre aspas, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, versículo 49 a 50. O que Jesus descreve aqui não é o inferno na terra que provém das decisões ruins que tomamos durante esta vida. Tampouco é a festa sem fim que o AC/DC descreve em sua música. O inferno é o lugar em que no final dos tempos serão punidos todos os fora da lei que não seguem Jesus nesta vida. Mais uma vez Jesus falou, abre aspas, se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno, ou Jena. Fecha aspas. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Essas imagens de fogo eterno e fogo do inferno eram típicas do século I. Jesus usou esse vocabulário comum para transmitir uma mensagem inequívoca. Nenhum judeu teria coçado a cabeça tentando entender o significado das palavras de Jesus. O fogo eterno da Jena é um lugar de punição para todo aquele que não segue Jesus nessa vida. Tal como outros autores judeus de sua época, Jesus também usou a imagem de trevas para descrever o inferno em Mateus 8. Ele declara, abre aspas, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Essa passagem é uma crítica ao povo judeu, que pensava que sua origem étnica poderia lhe garantir um lugar no reino. De maneira impressionante, Jesus afirma que muitos gentios, os que virão do Oriente e Ocidente, chegarão ao reino, enquanto muitos judeus, súditos do reino, não entrarão nele, porque não seguiram Jesus. Jesus usa as ilustrações judaicas conhecidas de trevas e choro para se referir ao dia do julgamento e às suas consequências. Nenhuma pessoa que vivia no mundo do século I entenderia de outra forma as citações de trevas e choro, como vimos no capítulo anterior. Jesus usou o mesmo conjunto de imagens no final de outra parábola que contou pouco antes de ser morto. Abre aspas. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. Mateus capítulo 22, versículo 13. E mais uma vez, em outra parábola, abre aspas, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, verso 30. Trevas, choro, ranger de dentes são essas imagens que os judeus comumente utilizavam para aludir ao inferno. Novamente,
Jesus se refere a um lugar de punição de modo semelhante aos que seus contemporâneos do século I. Também é importante reconhecer que não há nada nessas passagens que dê esperança de uma segunda, terceira ou quarta chance de arrependimento após a morte. A próxima categoria é mais difícil de se avaliar. Jesus acreditava que o ímpio seria aniquilado ou que sofreria punição incessante no inferno? O inferno é um lugar de aniquilação e punição eterna. Às vezes, Jesus parece deixar subentendido que o inferno não durará muito tempo. Abre aspas. Tenham medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno. Fecha aspas. Adverte Jesus. Mateus capítulo 10, 28. Destruir, não queimar para sempre. Essa linguagem de destruição é comum não apenas nas palavras de Jesus, mas também por todas as cartas de Paulo. Contudo, há uma passagem significativa na qual Jesus parece falar do inferno como lugar de punição incessante, onde os descrentes sofrerão dor horrível e agonizante. Porém, antes de prosseguirmos, preciso dar duas palavras de advertência. Primeiramente, creio que é benéfico mergulhar no significado preciso das palavras e da gramática grega. No entanto, isso pode ser mais técnico do que alguns estão acostumados. Ainda que a tradução bíblica seja clara, creio que seria bom mostrar que está amparada pelo texto grego. O ponto em questão é crucial e não pode ser analisado sem um estudo rigoroso, humilde e intenso da infalível palavra de Deus. Portanto, será preciso diminuir a velocidade, arregaçar as mangas e nos aprofundar em alguns dos textos-chave no restante deste capítulo. Segundo, não percamos de vista nosso assunto. Se tudo o que conseguirmos for apenas descobrir a duração do inferno e nada mais, então o trabalho foi em vão. Tendo isso em mente, voltemos à Bíblia com a percepção solene de que o que lemos é verdadeiro. Essas palavras têm implicações reais para pessoas reais com destinos reais. Em várias ocasiões, Jesus fez afirmações que podem sugerir uma punição sem fim, muito embora essas passagens em si sejam inconclusivas. Como vimos, por exemplo, Jesus diz que o ímpio será lançado no fogo eterno, Mateus capítulo 18, verso 8. Mas é o fogo ou o sofrimento que é eterno? A passagem não especifica. Do mesmo modo, em Marcos capítulo 9, Jesus descreve o fogo do inferno como um fogo que não se apaga e que o seu verme não morre, versículo 44 e 48. Pode ser uma referência a uma punição incessante, entretanto é preciso cautela. Nessa ocasião, Jesus alude a Isaías capítulo 66, 24, verme que não morre, fogo que não se apaga. E Isaías provavelmente não pensava em punição eterna. Outra passagem que às vezes é citada para provar a existência de punição eterna é a parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16. A parábola, porém, não remete ao estado final do ímpio, somente ao estado temporário no qual ele aguarda julgamento. Em quase todas as passagens nas quais Jesus menciona o inferno, não está explícita a sua duração eterna. Jesus fala de tormento e temos a impressão de que o inferno é terrível, que é um lugar a ser evitado a todo custo, mas Jesus não nos conta claramente qual será a sua duração. A declaração mais sugestiva de Jesus, talvez sua única, sobre a duração do inferno, aparece em Mateus 25. Aqui, Jesus fala sobre o juízo final que acontecerá em sua segunda vinda, versículo 31. As ovelhas, os que creem em Jesus, e os bodes, os que não creem, estão divididos em dois campos, e Jesus decide quem é quem com base naquilo que as pessoas fizeram em suas vidas. As ovelhas serviram a Jesus ao vestir o que não tinha roupas, alimentar o faminto, dar de beber ao sedento e assim por diante, enquanto os bodes não fizeram essas coisas. Jesus então lhes dá seu veredito. Abre aspas. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Fecha aspas. Mateus 25, 41. Jesus revisa o comportamento deles na terra e encontra evidências convincentes para sua condenação. Versículo 42 ao 44. Então conclui:
Abre aspas. Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Fecha aspas. Mateus 25, 45 ao 46. As duas expressões de maior destaque são fogo eterno e castigo eterno. Uma leitura simples dessas expressões parece sugerir que o inferno não tem fim. Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos olhar mais de perto as palavras gregas que estão por trás da tradução para o português, pois já se defendeu que elas não significam realmente o que consta da tradução. Algumas pessoas, por exemplo, que dizem que o inferno não durará para sempre, argumentam que as palavras gregas traduzidas por castigo eterno, aionios kolassis, não significam que a punição seja eterna. Em vez disso, alguns já defenderam que aionios significa um período de tempo, enquanto kolassis é um termo da horticultura que significa podar ou aparar. Por exemplo, um aionios de kolassis, dependendo de como se traduz aionios e kolassis, então a frase pode significar um período de poda ou um tempo de aparagem, ou uma experiência intensa de correção. O argumento segue da seguinte forma: o propósito de correção ou poda, naturalmente, é o de melhorar, de incentivar seu pleno potencial, ou nesse contexto de corrigir o ímpio por seu mau comportamento até que ele não seja mais ímpio. Portanto, de acordo com essa linha de argumentação, Jesus não fala aqui de punição eterna para o ímpio. Pelo contrário, fala de um tempo de correção cujo propósito é, no fim, salvar aqueles que sofrem punição. Durante esse tempo existiriam infindáveis oportunidades numa quantidade infinita de tempo para que as pessoas digam sim a Deus. Uma parte de mim quer acreditar que isso é verdade. Essa argumentação pode conciliar o amor de Deus com as duras palavras de Jesus sobre o inferno. Mas será que esse é o verdadeiro significado da expressão aionios kolassis? Era isso que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 25, verso 46? Creio que não, e explico o porquê. Vamos analisar primeiramente a palavra kolassis. Ela significa correção ou punição? Por 3 razões a palavra significa punição. Primeiramente, a palavra kolassis só é usada em 3 outras ocasiões no Novo Testamento, e todas elas tratam claramente de punição. Além disso, é usada na literatura judaica produzida na época do Novo Testamento com o mesmo significado. Sendo assim, quando os judeus ouviam Jesus falando nesses termos, pensavam em punição, não em correção. Em segundo lugar, o castigo eterno, aionios kolassis, é o mesmo destino citado no verso 41, o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É ali que os bodes ou descrentes serão lançados. Caso se entenda que nesse lugar o descrente passa por um período de correção para ser salvo, então deve-se supor a mesma coisa em relação ao diabo e seus anjos. Contudo, seria um distanciamento enorme, especialmente à luz de Apocalipse 19 e 20, em que se lê que o diabo e seus anjos serão atormentados para todo sempre. Desse modo, Jesus de fato declara que os descrentes compartilharão no mesmo destino que o diabo e os seus demônios. Em terceiro lugar, Jesus costuma a se referir ao inferno, à fornalha ardente ou ao fogo eterno como local de retribuição, um lugar em que os pecadores serão punidos por seus pecados, como vimos. Nessas passagens de Mateus, capítulo 13, versículo 41 ao 42 e 49 ao 50, Jesus não fala sobre correção. Desse modo, quem afirma que o inferno é corretivo deve argumentar que Jesus tem em mente algo bastante diferente quando fala sobre fogo eterno e kolassis eterno, em Mateus 25, 46. Mas esta hipótese é bastante improvável. Pesquisei 10 comentaristas de diferentes correntes teológicas e 15 traduções da Bíblia em 5 idiomas diferentes em busca da palavra kolassis. Queria realmente verificar se outros acadêmicos bíblicos concordam com o que eu disse acima. Descobri que todos eles traduzem kolassis por punição ou estrafe ou castigo. Tradutores e comentaristas
não são infalíveis, mas um consenso tão diversificado e universal deve gerar enorme cautela. Parece claro que Jesus estava se referindo a um castigo aiônios em Mateus 25:46 e não uma correção aiônios. E quanto à palavra aiônios, os acadêmicos bíblicos vêm debatendo por séculos o significado desse termo, de modo que não vamos resolver a questão aqui. É importante notar que, seja qual for a tradução de aiônios, a passagem ainda se refere à punição para o ímpio, algo que os universalistas negam. Em poucas palavras, aiônios pode significar, entre outras coisas, por toda a vida, contínuo ou duradouro. Nas duas vezes em que é usada por Mateus 25:46, castigo aiônios e vida aiônios, a palavra provavelmente significa eterno em ambos os casos. Digo isso por duas razões. Primeiramente, o contraste entre castigo aiônios e vida aiônios engloba a noção de tempo sem fim. Embora seja verdade que aiônios nem sempre significa eterno, quando usado aqui para descrever coisas na era futura, é bem provável que tenha mesmo esse significado. Pense nisso, porque a vida nessa era nunca cessará. Dado ao paralelo, a punição nessa era também parece não ter fim. Segundo, é dito que punição será no fogo eterno, aiônios, preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Sabemos, com base em outras passagens das Escrituras, que o diabo e seus anjos sofrerão para todo sempre, Apocalipse 20:10. Portanto, quando Jesus declara que os descrentes irão para o mesmo lugar e sofrerão a mesma punição, a conclusão lógica é que essa punição também não terá fim. Sendo assim, aonde eu chego? O debate sobre a duração do inferno é muito mais complexo do que presumi inicialmente. Embora eu esteja muito propenso para o lado que defende sua eternidade, não estou pronto para afirmar isso com certeza completa. Quero incentivá-lo a continuar pesquisando, mas não se envolva demais nesse debate a ponto de perder de vista o que Jesus tentava comunicar. Cheguei até mesmo a apagar várias páginas que escrevi sobre a questão porque tive medo de que isso provocasse um desvio do cerne da mensagem de Cristo. Jesus escolheu uma linguagem forte e aterrorizante quando falou do inferno. Creio que ele optou por falar dessa forma porque nos ama e quer nos advertir. Portanto, não vamos nos confundir. Ele falou sobre o inferno como um lugar horrível, caracterizado por sofrimento, fogo, trevas e lamentação. Creio que sua intenção foi despertar tamanho temor que nos fizesse levar o inferno a sério e evitá-lo a qualquer custo. Fiquei um pouco surpreso diante de tantas declarações duras que Jesus fez sobre o inferno. É bem possível que isso tenha me pegado de surpresa, porque estou mais acostumado a ouvir as pessoas enfatizarem suas palavras de bênção nas suas palavras não suas palavras de advertência. Algumas delas podem tê-lo chocado, mas gostaria de que considerasse o pensamento a seguir. Estamos limitados pelas palavras do Criador, aquele que fará o que é certo, aquele que determinou a justiça e que sabe perfeitamente o que o descrente merece. Deus nunca nos pediu para compreender sua justiça ou para verificar se sua maneira de fazer as coisas é moralmente correta. Ele apenas nos pediu para abraçar sua palavra e dobrar nossos joelhos para tremer diante de sua palavra, como o profeta prediz em Isaías 66, verso 2. Não se preocupe tanto em decifrar a ponto de esquecer-se de tremer.